This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. É possível resolver crises globais através da diplomacia? Quando a guerra deixou de ser uma ferramenta aceitável para conquistar algo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a atuação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Sempre que um conflito internacional acontece, o termo ONU começa a aparecer com muita frequência nos noticiários e nas redes sociais. Infelizmente, quando algo se torna muito popular, alguns conceitos errados acabam se formando como ideias equivocadas a respeito de grupos e instituições. E, sem dúvidas, a ONU entra nessa categoria. O meu objetivo aqui com esse episódio de hoje é te apresentar a história da ONU e da sua formação, além de dar um panorama de como que ela se organiza e quais são os seus principais desafios. Nos últimos tempos, esse se tornou um tema delicado. Por isso quero lembrá-los que eu sempre uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Pessoal, a primeira coisa que precisamos saber é que, como o próprio nome já diz, a Organização das Nações Unidas é uma instituição internacional e nasceu na década de 40. Porém, não podemos cair no erro de achar que uma organização internacional envolvendo diversos países diferentes é algo que começou no século XX, quando, na verdade, alguns esforços de união global já aconteciam há muito tempo. Beleza, mas o que motiva essa necessidade de criar um órgão internacional? E a resposta é simples: conflitos e guerras. Se você é um ouvinte assíduo do História em Meia Hora ou só gosta de história, você deve saber que as guerras são temáticas muito frequentes nesse campo de estudo. No século XIX, ao mesmo tempo que surgia o nacionalismo e com ele um aumento considerável das tensões entre diferentes países, algumas pessoas tentavam encontrar alguma forma de diminuir a existência dessas batalhas que matavam milhares de pessoas todos os anos. Um dos primeiros grupos que foram criados na ideia de representar um esforço internacional pela paz e cooperação foi o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, fundado em 1863. O idealizador desse projeto foi um suíço chamado Jean-Henri Dunant, que à época batizou seu grupo de Comitê Internacional para ajuda aos militares feridos. O nome foi alterado para o que conhecemos hoje em 1876, mas desde o início, a ideia do projeto era bem simples: oferecer suporte para todas as vítimas de guerra. Logo, a Cruz Vermelha era uma instituição que tentava promover a paz. Ainda no final do século XIX, a cidade de Haia, nos Países Baixos, sediou algumas reuniões entre países que estavam em conflito ou tinham questões em aberto. Essa cidade foi escolhida para sediar esses encontros porque ela é conhecida como uma região neutra. Em Haia, aconteceram encontros que ficaram conhecidos como Convenções de Haia de 1899 e 1907. E em ambos os casos, países que estavam em lados opostos de uma questão foram levados para a mesa de negociações com o intuito de chegarem a algum acordo. Inclusive, na conferência de 1907, o jurista brasileiro Rui Barbosa esteve nessa reunião e teve uma participação de destaque, sendo lembrado até hoje como um dos momentos mais importantes da história da diplomacia brasileira. O Brasil se mostrou um país importantíssimo em todos esses acordos internacionais e vai ter um papel de destaque na criação da ONU. E eu quero falar mais sobre isso e sobre a política diplomática brasileira no episódio que eu vou fazer para os apoiadores, beleza?
Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 130 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, tanto a criação da Cruz Vermelha quanto as convenções de Haia tinham como objetivo ser espaços de atuação política para a promoção da paz e da resolução de conflitos. Porém, o início do século XX se mostrou um momento extremamente delicado para muitos países, uma vez que as tensões que se acumularam décadas antes resultaram em um dos eventos mais catastróficos de toda a história, a Primeira Guerra Mundial. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio bem antigo sobre esse tema. E nele eu apresento alguns motivos do porquê que essa guerra é considerada uma das mais violentas e mortais de toda a história. Era muito nítido que algo precisava ser feito para reduzir o número de guerras, uma vez que boa parte do mundo estava passando por um momento de grande avanço tecnológico que foi convertido em inovações para a indústria militar. No dia 18 de janeiro de 1919, 70 delegados representando 25 países foram para a França, na chamada Conferência de Paz de Paris. Nesse momento, os países participantes acreditavam que uma forma de garantir a paz de forma duradoura era punir exemplarmente os responsáveis pelo início da guerra. Foi dessa conferência que saíram as diretrizes que culminaram no Tratado de Versalhes, documento que imputou a culpa da Primeira Guerra na Alemanha e atribuiu multas e sanções pesadas ao país. A Conferência de Paris também serviu de base para a formação de uma instituição bem mais ampla e robusta, a Liga das Nações. Fundada em abril de 1919, a Liga nasceu com o objetivo de assegurar a paz a nível internacional. A Carta de Intenções da Liga das Nações foi assinada por 44 países, tendo o Brasil como um dos países fundadores. Essa organização resolveu algumas disputas territoriais e criou estruturas internacionais para áreas como a aviação e o controle de ópio. O problema era que, na prática, a Liga era fraca na representação da população que vivia em colônias, que na época representava quase metade do planeta. Além disso, em questões que tratavam de crimes de potências como os Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e Japão, a Liga das Nações não fazia muita coisa. Ou seja, ela ignorava parte do mundo colonizado e passava um pano para ações de poderosos. A Liga das Nações claramente falhou em não agir contra a invasão do Japão na Manchúria, no ano de 1931. Ela também não teve nenhum tipo de ação coordenada contra a Itália quando invadiu a Etiópia, e fingiu que não viu as ações de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Esses erros cobraram uma conta altíssima, que foi paga através de muito sangue inocente e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Quando o conflito terminou em 1945, os países concordaram que uma nova forma de organização mundial precisava ser feita, porque era preciso impedir a qualquer custo uma terceira guerra mundial. A ONU foi fundada em 1945. Porém, os primeiros planos concretos para a criação dessa nova instituição começaram ainda em 1939. E quem liderou esse processo foi o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse é um órgão do poder executivo do país que trata especificamente a respeito de questões internacionais. O presidente Franklin Delano Roosevelt e o seu assessor Harry Hopkins se encontraram na Casa Branca com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill no dia 29 de dezembro de 1941. Juntos, eles desenvolveram um texto que ficou conhecido como Declaração das Nações Unidas, que inicialmente estabelecia algumas propostas contra a Alemanha, Itália e Japão no contexto da Segunda Guerra Mundial. Se liga só nesse trecho do documento, abre aspas. Os governantes signatários, convictos de que,
para defender a vida, a liberdade, a independência e a liberdade de culto, assim como para preservar a justiça e os direitos humanos nos seus respectivos países e em outros, é essencial alcançar a vitória absoluta sobre os seus inimigos. E convictos de que se acham atualmente empenhados numa luta comum contra forças selvagens e brutais que procuram subjugar o mundo. Declaram 1. Que cada governo se compromete a empregar todos os seus recursos, tanto militares como econômicos, contra os membros do Tríplice Pacto e seus aderentes, com os quais esteja em guerra. E 2. Que cada governo se compromete a cooperar com os governos signatários da presente e a não firmar em separado armistício ou tratado de paz com o inimigo. Fecha aspas. A Declaração das Nações Unidas segue o padrão das organizações anteriores, que acredita que a paz será alcançada a partir da derrota de alguns inimigos em comum. Por estar inserido dentro de um contexto de guerra, os principais países a assinar e pensar nas diretrizes dessa declaração foram os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, tendo a França também como participante. Mas como estava em um período delicado por conta do conflito, não pôde contribuir muito. Vale um parênteses aqui, tá? Porque nesse período, a China era governada pelo Kuomintang, o Partido Nacionalista, e os comunistas ainda não tinham chegado ao poder. Se você ouviu o episódio aqui no feed do História em Meia Hora, chamado China e Taiwan, você vai entender melhor como que esse país se insere no debate internacional. Durante a guerra, o termo Nações Unidas serviu para classificar todos os países que lutaram ou se colocaram em oposição ao eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. Para um país aderir à Declaração das Nações Unidas, era preciso declarar guerra a esses inimigos. No dia 1º de janeiro de 1942, pouco mais de 20 representantes internacionais, incluindo o presidente americano Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Churchill, adotaram uma declaração nos termos das Nações Unidas, se comprometendo a estabelecer um sistema de paz e segurança internacional assim que a guerra acabasse. Na Conferência de Moscou, que aconteceu entre 19 e 30 de outubro de 1945, os representantes do Reino Unido, Estados Unidos, China e União Soviética concordaram que existia a necessidade de estabelecer, assim que possível, abre aspas, uma organização geral baseada no princípio de igualdade de soberania de todos os estados pacíficos. Fecha aspas. Quando a Conferência de Teherã foi feita entre novembro e dezembro de 1943, Churchill, Roosevelt e Stalin decidiram construir essa organização, idealizada nas reuniões anteriores. Por mais que esses nomes importantes da política internacional fossem os incentivadores desse projeto, não foram eles que desenharam e definiram como que essa organização deveria funcionar. Entre setembro e outubro de 1944, foi feita a Conferência de Dumbarton Oaks, em Washington, nos Estados Unidos, que reuniu políticos e diplomatas dos 4 grandes, como eram chamados os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, para formular e negociar as propostas para o estabelecimento de uma organização internacional geral, aquilo que, muito em breve, se tornaria a ONU. Nessa conferência, que aconteceu nos Estados Unidos, os participantes tinham 4 objetivos bem definidos. Em primeiro lugar, manter a paz e a segurança a nível global. E para cumprir esse objetivo, os países deveriam tomar medidas coletivas para a prevenção e remoção de ameaças à paz e a repressão de atos de agressão ou outras rupturas violentas. Só que a resposta a essas ações precisavam ser pautadas pelo menor nível de agressão possível. Em segundo lugar, os países precisariam desenvolver relações amistosas entre si e tomar outras medidas apropriadas para fortalecer a paz mundial.
E em terceiro lugar, os países precisariam incentivar a cooperação internacional na solução dos problemas econômicos, sociais e humanitários internacionais. E, por fim, proporcionar um centro para harmonizar as ações das nações na busca desses objetivos comuns. Ou seja, esse quarto ponto que foi discutido na reunião já estabelecia a criação de uma sede internacional que os países se reuniriam para tratar de todas essas questões apresentadas nos pontos anteriores. E, gente, eu sei que, inicialmente, esse papo todo tá parecendo muito amistoso e colaborativo, mas as coisas nem sempre ocorreram dessa forma. 4 meses depois da reunião em Washington, foi realizada a Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, ainda no contexto da Segunda Guerra, mas os membros também trataram alguns detalhes sobre a criação dessa nova entidade internacional. A principal divergência se deu pelo peso que cada país membro teria dentro das decisões que seriam tomadas. Stalin protestou porque o Reino Unido teria mais poder em seus votos, porque foi considerado o número de colônias que os britânicos ainda tinham. O líder soviético queria que as repúblicas que faziam parte da União Soviética também contassem para aumentar a influência de Stalin. Os 3 outros países que lideravam as discussões aceitaram a reivindicação de Stalin e concordaram em realizar uma conferência da Organização das Nações Unidas em São Francisco, nos Estados Unidos, entre abril e junho de 1945. Nessa reunião, os países criaram a Carta das Nações Unidas, documento que firmava um compromisso com os direitos humanos e a busca por um padrão de vida digno para a população dos seus respectivos países. Além de apresentar essa defesa humanitária, esse documento é entendido como a certidão de nascimento da ONU. E eu já quero falar mais sobre como que a ONU funciona, quais são os seus principais desafios e limitações. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre quadros, acordos, segurança, fake news e extrema-direita. Segura aí, que é um minutinho só. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. You've maxed out your 401k. You're contributing to an IRA and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NYLife Securities, LLC. Member FINRA SIPC, a New York Life Company. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com R$20, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares.
E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. A ONU não foi criada para levar a humanidade ao paraíso, mas para salvá-la do inferno. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, durante a década de 50. Essa citação é interessante, porque o secretário parece estar se defendendo de algumas acusações a respeito da atuação do órgão. E essa grande expectativa existe por conta do contexto em que a ONU foi criada. Como eu disse no bloco anterior, a Carta das Nações Unidas foi feita poucos meses antes da Segunda Guerra acabar oficialmente. E quando os horrores da guerra foram mostrados ao mundo, uma das principais responsabilidades da instituição era criar mecanismos não só para manter a paz, mas para evitar que algo como o Holocausto se repetisse. Essa questão foi tão urgente que, em 1948, um jurista canadense chamado John Peters Humphrey liderou esforços para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que serviu como base para os tratados da ONU a partir daquele momento. Ou seja, da sua publicação em diante, os países membros da ONU deveriam seguir as diretrizes dessa Carta de Direitos Humanos. Se liga só no que essa declaração afirma, abre aspas. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. Fecha aspas. Esse tratado é tão importante que até hoje ele detém o recorde de ser o documento mais traduzido da história, tendo ao menos 525 traduções diferentes. Estamos vendo ao longo do episódio a tentativa da criação e da implementação da paz ao redor do mundo. E, mais uma vez, temos a atuação de um brasileiro contribuindo para esse esforço. Em 1952, a ONU definiu a sua sede em Nova York, tornando aquele local como território internacional, assim como as outras sedes em Genebra, na Suíça, e Nairobi, no Quênia. Nesse período, o pintor brasileiro Cândido Portinari foi convidado para realizar uma obra que seria alocada na sede da ONU. Foi a partir desse convite que Portinari desenvolveu os painéis Guerra e Paz, uma obra feita em 2 quadros diferentes que juntos têm mais de 280 metros quadrados. Em um painel, Portinari criou um cenário de guerra e no outro um de paz. Na ONU, esses painéis estão alocados em pontos estratégicos. Quando as pessoas entram na Assembleia Geral, que é onde as discussões são feitas, elas são recepcionadas pelo quadro da guerra. Mas quando elas saem daquele ambiente, a primeira coisa que se vê é o painel representando a paz. Através da arte, a ONU está comunicando que aquele é um espaço em que as divergências e diferenças entram em um mesmo ambiente, para saírem com uma definição diplomática e de paz. A ideia era que a ONU fosse um lugar neutro, em que as disputas fossem colocadas de lado, mas nem sempre foi fácil garantir isso. O primeiro desafio da ONU foi lidar com a questão da Guerra Fria. Como os Estados Unidos e a União Soviética eram membros fundadores da entidade, eles tinham poder de veto em várias questões. Nós que estamos aqui no século XXI sabemos tudo o que aconteceu na Guerra Fria e quais foram os seus desdobramentos.
Mas quem viveu naquela época tinha plena certeza que um conflito entre as duas nações poderia acontecer a qualquer momento. E a ONU foi provocada várias vezes para tentar resolver os problemas. Era muito comum que a disputa entre o bloco capitalista e o socialista paralisasse as ações da ONU. Por outro lado, existem algumas decisões polêmicas que aconteceram durante a Guerra Fria, como a Resolução de 1947 para dividir a Palestina e criar o Estado de Israel. É possível compreender o porquê que isso foi feito, uma vez que o mundo tinha acabado de conhecer o Holocausto. Mas, de qualquer forma, a divisão da Palestina causou uma série de problemas e conflitos, e, mais uma vez, a ONU foi chamada para agir. Os mais críticos vão dizer que a ONU estava tentando lidar com um conflito que ela mesma criou. Mas em 1949, um oficial das Nações Unidas chamado Ralph Bunche foi escalado para mediar as disputas e conseguiu um cessar-fogo por um bom período, fato que garantiu a ele o Nobel da Paz. Beleza, gente, mas como que a ONU funciona? Pessoal, o principal painel do órgão é a Assembleia Geral, um espaço que é composto por delegados de todos os Estados-membros da ONU, que atualmente contam com 193 nações. É nessa Assembleia que os temas são debatidos. E tem um negócio bem importante aqui sobre a Assembleia Geral. Por mais que a ONU discuta uma série de temas, ela não tem o poder de executar o que foi decidido. E quem fala mais sobre isso é o professor Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal, *. A ONU não tem vontade própria, não realiza ou executa planos particulares, nem tem o poder de passar por cima da soberania de outros estados. A ONU é mera expressão da vontade coletiva dos estados nacionais. Fecha aspas. Uma outra instituição das Nações Unidas que é muito importante é o Conselho de Segurança, departamento focado nas questões militares. Esse conselho é formado por 15 Estados-membros, sendo que 5 deles são permanentes: os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia, que assumiu o lugar da União Soviética. As outras 10 vagas são ocupadas proporcionalmente por países dos diferentes continentes, mas em forma de rodízio. A questão é que uma decisão do Conselho de Segurança só é de fato acatada quando todos os 5 membros permanentes concordam. É muito comum que haja o veto de algum ponto por um membro permanente, e quando isso acontece, a decisão é rejeitada, mesmo que tenha sido aprovada por todos os outros 14 integrantes. A ONU também tem algumas áreas de trabalho definidas, como o Conselho de Tutela para o Controle de Administração dos Territórios Coloniais, o Conselho Econômico e Social e também a Corte Internacional de Justiça, que tem a sede na cidade de Haia. Sem falar em instituições especializadas que são ligadas à ONU, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a Organização para a Agricultura e Alimentação, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, e a Fundação das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. Por ser um espaço em que algumas questões humanitárias são apresentadas, a ONU também se tornou um lugar em que propostas para mudanças de comportamentos sejam feitas. Ou seja, as Nações Unidas também tentam apresentar mecanismos para que os países tenham a chance de reformar as suas estruturas, tanto econômicas quanto sociais. Um dos projetos mais importantes da ONU nos últimos anos é a Agenda 2030. Que nada mais é do que uma carta de intenções que busca melhorar diversos pontos até o fim dessa década. Se liga só no que a própria ONU disse sobre esse projeto, abre aspas. Essa agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Fecha aspas.
Dentro da Agenda 2030, a ONU desafia os países membros a atacarem a desigualdade de gênero, a poluição das águas e o analfabetismo infantil, por exemplo. Por mais que essas sejam pautas absolutamente necessárias e urgentes, recentemente a ONU passou a sofrer uma forte oposição, sob a acusação de que a Agenda 2030 promove o enfraquecimento dos estados nacionais e as suas soberanias. Tanto governos mais radicais como cidadãos de diversos países passaram a usar as redes sociais para atacarem os secretários-gerais da ONU, como se eles estivessem agindo sob a influência e controle de grupos mais poderosos. Nesse sentido, a ONU se encontra em uma espécie de dilema. Por mais que estejamos falando de uma instituição internacional e que se propõe a ser um espaço de diálogo e conciliação, a ONU precisa cada vez mais lidar com grupos e pessoas que não reconhecem nas Nações Unidas a legitimidade para cumprir essa função. Por outro lado, nações emergentes como o próprio Brasil vêm pedindo a revisão de alguns padrões, como a definição dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O que nos resta é ter a certeza de que a ONU surgiu em um contexto em que o mundo precisava encontrar o caminho para a paz. E atualmente, esse mesmo mundo precisa encontrar um caminho para o diálogo. E aí, pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio de 1 minutinho, 2 minutinhos? Vamos lá. A Organização das Nações Unidas é um órgão internacional que foi criado em 1945, tendo como principal objetivo a busca pela manutenção da paz a nível global. Os debates envolvendo diferentes países que tinham esse mesmo objetivo são mais antigos do que a criação da ONU. E a origem desse tipo de movimento pode ser encontrada ainda no século XIX, com grupos que cuidavam de sobreviventes de guerra. Com o passar do tempo, a necessidade de uma aliança internacional aumentou após a Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações foi criada. Porém, é praticamente um consenso entre os estudiosos que a Liga não foi capaz de proteger grande parte do mundo de conflitos e não se colocou contrária a ações de grandes potências, resultando até na Segunda Guerra Mundial. Enquanto essa guerra acontecia, alguns políticos e diplomatas se organizaram para definir as bases de uma nova aliança internacional, mais abrangente e com bem mais membros. E é a partir desse contexto que nasce a ONU, que além da busca pela paz, preza também pela preservação dos direitos humanos. A formação das Nações Unidas contou com o trabalho de alguns países que lideraram o debate, e por isso tem alguns privilégios que outros países não têm. A China, a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, por exemplo, têm poder de veto em questões de segurança internacional. Apesar disso, a ONU se propõe a ser um espaço de diálogo e de debate, em que propostas são levantadas e votadas. Mas o órgão não tem o poder de obrigar os seus membros a cumprir aquilo que foi decidido. É a partir do trabalho das Nações Unidas que outros esforços são feitos, como o combate à fome, desigualdade social, de gênero e a defesa de uma infância sem violência e abusos. Ao se propor ser um órgão que desafia e coloca em xeque o comportamento de alguns países, a ONU tem se tornado alvo de questionamentos e ameaças de grupos mais radicais. Nos últimos anos, temos visto a escalada das críticas e ataques tanto à ONU como aos seus secretários-gerais, sob a justificativa de que essa aliança estaria enfraquecendo os governos locais. Os políticos que mais vociferam os ataques à ONU são aqueles alinhados com a extrema-direita, linha política que tem crescido no mundo, e é por isso que precisamos conhecer bem como que atuam esses grupos políticos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and Joy.
feels like. All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, now available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram, e aí me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em apoia.se/História em Meia Hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles. E todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora também tem a parceria com a Loja, tá bom? LOLJA, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado aí tecnologicamente pra nossa lojinha, tá? Tem camiseta, moletom, tem vários produtos bem legais, tudo original do História em Meia Hora, tá bom? E óbvio, né, quando você compra uma roupa dessa, você fica gatão, gatona e ainda ajuda o meu trabalho. Mas, rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemmeiahora@gmail.com. Uma coisa que eu vou te pedir agora, isso aqui não custa nada, tá bom? É de grátis, pô, é só um minutinho da tua vida aí, não custa nada. Eu te dou tantos minutos, tantas meia horas aí de estudo, pô, pelo amor de Deus. Dá uma moralzinha aí, clica no perfil do Spotify, aí do História em Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, pra você avaliar o nosso podcast em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo. Eu também quero te convidar a conhecer o meu outro podcast, é o História pros Brother, que eu faço com Alexandre Níquel. Também é de história, mas é mais de humor, hein? Pelo amor de Deus. É uma pegada um pouco diferente daqui, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinhos educativos. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!